Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal, professor Bruno Mendes aqui. Hoje iremos falar sobre a Lei dos Crimes Hediondos, que é a nossa Lei 8.072 de 1990, né? Lei aí que está presente na grande maioria, para não falarmos aí, em todos os concursos públicos das carreiras policiais, independentemente do Estado da Federação, no Distrito Federal também, concursos para a segurança pública na União também. É uma lei bastante cobrada em concursos, em especial para os concursos, né, e cargos das carreiras policiais, beleza? Então vou colocar na tela aí para que vocês possam acompanhar, tá? E falaremos sobre a Lei dos Crimes Hediondos, que é a nossa Lei 8.072 do ano de 1990, né? No artigo 1º, o legislador diz o seguinte: são considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei 2.848 de 1940, que é o nosso Código Penal, né? Sejam esses crimes consumados ou tentados, tá? Então, a gente já deve se atentar aqui ao que está escrito no caput do artigo 1º da nossa Lei dos Crimes Hediondos, que os crimes podem ser considerados hediondos, esses crimes que veremos aqui em rol taxativo, tá? No artigo 1º da Lei 8.072 de 1990, tanto em sua forma consumada quanto tentada, beleza? E aí no inciso 1º, pessoal, a gente já tem o crime de homicídio previsto lá no artigo 121 do Código Penal. Quando praticada em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e o homicídio qualificado, que é aquele previsto no artigo 121, parágrafo 2º, incisos de 1 a 9. Nós tivemos duas novidades aqui dentro desses incisos, tá? Inciso 8, que trata do emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido no crime de homicídio, e também a nova figura, né, representada lá como homicídio qualificado, crime hediondo, quando praticado contra menores de 14 anos. Decorrente aí da lei Henri Borel, né, o menino lá que morava com a mãe e o padrasto no estado do Rio de Janeiro e foi morto, né? Então nós tivemos essa recente alteração no ano de 2022 em relação aos incisos aqui que tratam do homicídio qualificado, previsão no artigo 121, parágrafo 2º, beleza? Então, lembrando, o homicídio simples, que é aquele lá do caput do artigo 121, ele não é considerado um crime hediondo. Muita gente confunde isso, inclusive pessoas que são graduadas em direito. Eu já vi várias pessoas afirmando que o homicídio de qualquer jeito é crime hediondo, e está errado. O homicídio simples ele não é considerado um crime hediondo. Apenas o homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente, e também o homicídio qualificado, que são aqueles previstos no parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. Nós temos hoje 9 qualificadoras para o crime de homicídio, que estão lá no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, beleza? Então, nessas duas situações, o crime de homicídio será considerado um crime hediondo, com previsão aqui na Lei 8.072 de 1990, tá? E aí, voltando para a tela, então nós temos aí incisos 1 a 9, né, que são considerados aí crimes hediondos, tá, em relação ao homicídio, que tratam-se aí de homicídios qualificados. O inciso 8, né, como falei, trata do emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, havia sido vetado pelo atual presidente da República, mas o Congresso Nacional, em abril de 2021, derrubou, né, esse veto, voltando aí esse inciso 8 ao artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, como uma qualificadora do crime de homicídio, que torna o homicídio hediondo nessa situação. Bem como a novidade trazida no inciso 9, como falei para vocês. Seguindo, nós temos lá no artigo 121, pessoal, indo lá para o nosso Código Penal, né, falamos aí em homicídio qualificado, então a gente vai ver o quais são, né, esses crimes de homicídio qualificado. Então lá no artigo 121, parágrafo 2º, diz que se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, é uma qualificadora do crime de homicídio, logo crime hediondo. 2, por motivo fútil, também qualificadora do crime de homicídio, logo crime hediondo. 3, com o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, também qualificadora do crime de homicídio, que torna o crime hediondo. Inciso 4, a traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, também uma qualificadora do crime de homicídio. Inciso 5 do artigo 121, parágrafo 2º,
para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Para todas essas modalidades ou qualificadoras, melhor dizendo, do crime de homicídio, a pena é de reclusão de 12 a 30 anos. Então, as modalidades que vimos aqui, do inciso 1 até o inciso 5 agora, são crimes de homicídio qualificado e tornam esse homicídio um crime hediondo, como vimos lá previsto na Lei 8.072 de 1990. Aqui nós vimos no Código Penal quais são as qualificadoras do crime de homicídio com previsão no artigo 121, parágrafo 2º, e continuando, nós temos ainda o inciso 6, lá do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Contra a mulher por razões de condição do sexo feminino. Trata-se aí da figura do feminicídio, também crime hediondo. Inciso 7. Contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição. Então, o crime de homicídio, pessoal, contra os agentes descritos no artigo 142 e 144 da Constituição, bem como os integrantes do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, e também contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, configura uma qualificadora do crime de homicídio que torna esse crime hediondo, tá? Perceba que aqui no artigo 142, de que trata o inciso 7 do artigo 1º da Lei 8.072 de 1990, né? Nós temos a figura do homicídio qualificado contra esses agentes do artigo 142, são as Forças Armadas, né? A Marinha, Exército e Aeronáutica. No artigo 144 da Constituição, nós temos as forças ou instituições de segurança pública, beleza? Então, nessa situação prevista aqui, no inciso 7 do artigo 121, parágrafo 2º, nós estaremos também diante de um crime hediondo previsto lá na Lei 8.072 de 1990. Seguindo, nós temos o inciso 8, com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Também trata-se de crime hediondo, tá? É uma qualificadora do crime de homicídio, o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, com previsão aqui no nosso Código Penal, no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 8. E também, por ser um crime hediondo, tem previsão lá no artigo 1º, inciso 1, da Lei 8.072 de 1990. Demos essa passada aqui no Código Penal para sabermos, né, do que se tratam lá aquelas qualificadoras. E temos uma novidade, né, uma inclusão aqui mais recente, lá no Código Penal, no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 9, que trata do homicídio contra menor de 14 anos, incluído pela Lei 14.344 de 2022, que é também conhecida como Lei Henri Borel, né, em homenagem lá ao menino que foi assassinado pelo padrasto e também com certa participação lá da mãe, né, que inclusive foi até colocada em liberdade hoje. Pena para esses crimes, reclusão de 12 a 30 anos, tá? Então vimos aí, pessoal, as qualificadoras do crime de homicídio, com previsão aqui na Lei 8.072 de 1990, que são considerados crimes hediondos, tá? Então o homicídio, quando qualificado, ele é considerado um crime hediondo. Por isso, demos essa passada no nosso Código Penal para sabermos, né, conhecermos aí as qualificadoras do crime de homicídio, com previsão lá no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Avançando na nossa Lei 8.072 de 90, que é a Lei dos Crimes Hediondos, nós temos o inciso 1A, que trata do crime de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, com previsão lá no artigo 129 do parágrafo 2º, e lesão corporal seguida de morte. Previsão lá no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal. Quando praticadas contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição. Então, assim como no crime de homicídio, né, quando contra agentes descritos no artigo 142 e 144, seja no exercício da função em razão dela, e também contra seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até terceiro grau,
Em razão dessa condição, estaremos aqui diante de crime hediondo quando tratar-se de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. Porém, temos um detalhe. Perceba que aqui o legislador fala, no inciso 1A do artigo 1º da Lei 8.072 de 1990, em lesão corporal dolosa e de natureza gravíssima. Se estivermos diante de uma lesão corporal, ainda que dolosa, mas de natureza grave, simplesmente grave, nós não estaremos diante do crime previsto aqui no inciso 1A do artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. Beleza? Então, atenção a esse detalhe. Aqui, o legislador fala em gravíssima somente. Outro detalhe, você não encontrará essa expressão gravíssima lá no artigo 129. O artigo 129, parágrafo 2º, trata todas aquelas lesões como graves. Porém, essa que está lá no parágrafo 2º do artigo 129, a doutrina separa em gravíssima. Nós temos lá a grave no parágrafo 1º e no parágrafo 2º as gravíssimas. Porém, você não encontrará essa expressão lá no artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal, tá? Porque é uma construção doutrinária, essa expressão gravíssima. Beleza? Então, esses são os detalhes aí do inciso 1A. Inciso 2 do artigo 1º da nossa Lei dos Crimes Hediondos trata do crime de roubo, né? Perceba, pessoal, que tivemos aí alterações recentes promovidas pela Lei 13.964 de 2019, que é a nossa lei ou pacote anticrime, né? Trouxe aí uma série de novidades, alterou a redação de diversos códigos, de diversos dispositivos de leis penais especiais e fez também aqui na nossa Lei 8.072 de 1990, pois antes nós tínhamos aqui no lugar do roubo a expressão latrocínio, que é o roubo qualificado pelo resultado morte, né? Claro que esse crime ele existe, né? Porém, essa expressão que havia aqui de latrocínio, ela foi retirada e colocada aqui roubo, porque o legislador, ele incluiu outras modalidades no crime de roubo que são consideradas crime hediondo, tá? Então, por isso que foi retirada aqui a expressão latrocínio do inciso 2 da Lei 8.072 de 1990 e colocada a expressão roubo. E aí, nós temos 3 alíneas. Vou botar aqui na tela. Lá na linha A, do inciso 2 do artigo 1º, nós temos circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima. Previsão, artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5. Trata-se aí de uma modalidade do crime de roubo que é considerado um crime hediondo, tá? A linha B, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, previsão, artigo 157, parágrafo 2º A, inciso 1, ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Artigo 157, parágrafo 2º-B. Veja que quando estivermos diante do crime de roubo e houver o emprego de arma de fogo, seja de calibre permitido, seja de uso proibido ou restrito, nós estaremos diante de crime hediondo, tá? Então, novidade aí incluída, né, pela Lei 13.964 de 2019, que é a Lei Anticrime, tá? A linha C, qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte, né? Nós sabemos que também será crime hediondo. Previsão lá no artigo 157, parágrafo 3º. A parte final aqui que trata da morte é justamente o crime de latrocínio, né? Lembre-se que eu falei no início aqui, falando sobre o inciso 2 que trata do crime de roubo, que essa expressão foi retirada de lá. Ela só existia, melhor dizendo, na Lei dos Crimes Hediondos, que é a Lei 8.072 de 90. Nós não temos e nunca tivemos essa expressão latrocínio lá no Código Penal, tá? Não temos essa expressão latrocínio no Código Penal. Porém, esse crime, claro, ele é chamado de latrocínio, que é o roubo qualificado pelo resultado morte, tá? Então também uma construção doutrinária em relação a essa expressão latrocínio. Você não encontrará ela em nenhuma lei do nosso ordenamento jurídico mais, beleza? Então, quando houver o resultado morte, estaremos diante do crime de latrocínio, tá? Então essas são as 3 modalidades, 4, né? Porque temos aqui 2 na linha C, que tratam aí do crime de roubo e que torna esse crime de roubo um crime hediondo, com previsão aqui na Lei 8.072 de 1990, tá? Seguindo, nós temos o inciso 3, que trata do crime de extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte. Previsão, artigo 158, parágrafo 3º do Código Penal, também crime considerado hediondo. Inciso 4. Extorsão mediante sequestro na forma qualificada. Previsão, artigo 159 caput,
E parágrafos 1º, 2º e 3º do Código Penal. Trata-se também de um crime hediondo. Inciso 5, crime de estupro, previsão, artigo 213 caput, parágrafos 1º e 2º do Código Penal. Crime hediondo. O estupro de vulnerável também é considerado um crime hediondo. Está lá no artigo 217A caput, parágrafos, 1º, 2º, 3º e 4º do Código Penal. Então perceba que o crime de estupro, pessoal, previsto lá no Código Penal, tanto do artigo 213 caput parágrafos, quanto do artigo 217A caput também parágrafos, são considerados crimes hediondos, tá? Então o estupro em qualquer modalidade é um crime considerado hediondo, tá? Inciso 7, epidemia com resultado morte. Trata-se aí também, né, a doutrina chama de epidemia qualificada. Então, o crime de epidemia ele pode ser um crime hediondo quando houver o resultado morte, né? Então veja que o legislador traz aqui expressamente epidemia com resultado morte. Se há lá epidemia e não há o resultado morte, não estaremos diante de crime hediondo, tá? O inciso 7A foi vetado, continua vetado. O inciso 7B trata do crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Previsão artigo 273 caput e parágrafos 1º, 1º-A, 1º-B do Código Penal. Também é considerado aí um crime hediondo previsto aqui na Lei 8.072 de 1990, né? Inciso 8. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Previsão, artigo 218b, caput, e parágrafos 1º e 2º do Código Penal. Também trata-se aí de crime hediondo. Inciso 9. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Previsão lá no artigo 155, parágrafo 4º-A. Inclusive, este crime, né, trata-se aí de uma modalidade do furto, uma modalidade qualificada do crime de furto, que o legislador trouxe aqui também para a Lei 8.072 de 1990 para considerar um crime hediondo, tá? E aí nós temos o parágrafo único do artigo 1º da nossa Lei 8.072, que diz o seguinte: consideram-se também hediondos, tentados ou consumados, os seguintes crimes, né? E aí ele vem trazendo uma série de crimes que também são considerados hediondos, sejam eles consumados ou tentados. Inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 1º, parágrafo único, perdão. O crime de genocídio, previsto lá nos artigos 1º, 2º e 3º da Lei 2.889 de 1956. Então, o crime de genocídio, nós sabemos que não há previsão no Código Penal, ele está previsto em lei penal especial, em lei própria, tá? É a Lei 2.889 do ano de 1956, que trata do crime de genocídio, também considerado um crime hediondo aqui na nossa Lei dos Crimes Hediondos. Inciso 2 do parágrafo único do artigo 1º, o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no artigo 16 da Lei 10.826 de 2003, que é o nosso Estatuto do Desarmamento. Pessoal, perceba o seguinte, aqui a lei fala em arma de fogo, né, seja posse ou porte legal, mas de uso proibido. Não fala de uso nem permitido e nem restrito. Então, somente quando esse crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo envolver arma de uso proibido é que estaremos diante de crime hediondo, tá? O legislador só previu aqui essa modalidade do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Então, quando estivermos diante da prática deste crime, estaremos diante de crime hediondo, tá? Inciso 3 do parágrafo único do artigo 1º. O crime de comércio ilegal de armas de fogo, previsto lá no artigo 17 do Estatuto do Desarmamento, também considerado um crime hediondo, né? Inciso 4. O crime de tráfico internacional de armas de fogo, acessório ou munição, previsão, artigo 18 do Estatuto do Desarmamento, que é a nossa Lei 10.826 do ano de 2003, né? E o inciso 5, tá? Para finalizarmos aí o parágrafo o parágrafo único, melhor dizendo, do artigo 1º da nossa lei aqui em estudo. O crime de organização criminosa,
quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Esse dispositivo aqui do inciso 5 foi incluído pela Lei 13.964 de 2019, que é a lei anticrime, né? E aí, pessoal, mais atenção ainda a esses detalhes, né? Nós temos aí crime de organização criminosa. Organização criminosa tem sua definição legal na Lei 12.850 do ano de 2013, e temos aqui na nossa Lei 8.072 de 1990, que é a Lei dos Crimes Hediondos, essa previsão de que o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado, será também considerado um crime hediondo. Perceba que as organizações criminosas, elas praticam, né, regularmente, né, esses crimes hediondos e equiparados, a exemplo dos crimes de homicídio qualificado e também do crime de tráfico ilícito de drogas, que é um crime equiparado a hediondo e, com certeza, sem sombra de dúvidas, o crime mais rentável para as organizações criminosas, ou seja, aquele crime que mais gera lucro, que mais gera numerário financeiro para essas organizações criminosas. Então nós estaremos quase sempre falando em crime de organização criminosa diante de crime hediondo, tá? Claro que temos diversos tipos de organizações criminosas no Brasil e também em outros países, né? Mas, em especial, essas que praticam os crimes de rua, que são roubos, homicídios, o tráfico ilícito de drogas, nós estaremos aqui diante de crime hediondo, tá? Então, vimos aí modalidades do crime de roubo, modalidades do crime de homicídio e também o tráfico ilícito de drogas, que sabemos que é uma das principais atividades praticadas pelas organizações criminosas, e aí estaremos aqui diante de crime hediondo com previsão no inciso 5, parágrafo único do artigo 1º da Lei 8.072 de 1990, beleza? Seguindo, vou botar na tela aqui, para que vocês acompanhem, nós temos o artigo 2º, né, da nossa lei aqui dos crimes hediondos. E o legislador diz lá que os crimes hediondos, a prática de tortura, tráfico ilícito de drogas e o terrorismo são insuscetíveis de, ou seja, é vedada a concessão de anistia, graça e indulto, né? Não haverá diante da prática de crimes hediondos ou dos equiparados hediondos, que é o tráfico, tortura e terrorismo. 2, fiança, né? Tratam-se aí de crimes inafiançáveis, os crimes hediondos e também os crimes equiparados hediondos. E aí um detalhe, embora sejam crimes inafiançáveis, admite-se a concessão da liberdade provisória, tá? Claro que essa liberdade provisória ela será, ou poderá ser concedida, né, melhor dizendo, pelo juiz, sem o arbitramento de fiança. Por quê? Porque são crimes inafiançáveis, são insuscetíveis de anistia, graça e indulto e também de fiança, beleza? Porém, não é vedada a concessão da liberdade provisória, né? Então é uma brecha que há aí no nosso ordenamento jurídico para aqueles que praticam essas espécies de crimes, né, hediondos ou equiparados e acabam podendo, né, tendo aí essa possibilidade de serem beneficiados com a liberdade provisória, respondendo ao processo em liberdade, tá? Então, claro que fica lá a cargo do juiz essa concessão ou não da liberdade provisória sem fiança, beleza? Parágrafo 1º do artigo 2º. A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Pessoal, aqui um detalhe importante também, já está um pouco batido, tá? Não é mais novidade para ninguém isso. O STF declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, tá? Então cabe ao juiz fixar o regime inicial de cumprimento de pena com base lá nos artigos 33 e 59 do nosso Código Penal. Então o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos foi considerado inconstitucional, ou seja, não se aplica. Se você abrir aí a sua Lei dos Crimes Hediondos, vai estar lá o parágrafo 1º, não foi revogado. Porém, trata-se de um dispositivo que foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, não se aplica. Quem escolhe, quem decide, né, o regime inicial de cumprimento de pena diante da prática de crimes hediondos é o juiz e ninguém mais, beleza? Parágrafo 2º, avançando. Foi revogado, tá, pela Lei 13.964 de 2019, que é a nossa lei anticrime, que alterou a progressão de regime de cumprimento de pena no artigo 112 da LEP, que é a Lei 7.210 de 84, né, nossa lei de execução penal. Então, parágrafo 2º foi revogado e tivemos alterações lá na redação do artigo 112 da Lei 7.210 de 1984, que é a nossa LEP.
Parágrafo 3º. Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Parágrafo 4º. A prisão temporária, no caso de crimes hediondos e equiparados, é de 30 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, o próprio legislador aqui na Lei 8.072 de 1990, ele já trouxe essa previsão de 30 dias com possibilidade de prorrogação por igual período no caso de crimes hediondos e equiparados. Nós vimos aqui o rol taxativo dos crimes hediondos lá no artigo 1º e incisos, né, de 1 a 5, né? E também vimos lá no parágrafo único do artigo 1º os crimes também considerados hediondos em sua forma consumada ou tentada, tá? Então todos esses crimes hediondos ou equiparados, eles têm aí a prisão temporária de 30 dias com possibilidade de prorrogação por mais 30, né? Então 30 mais 30, e em caso de crimes comuns, aproveitando que estamos falando aqui de prisão temporária, nós temos o prazo de 5 dias com a possibilidade de prorrogação por igual período, ou seja, por mais 5 dias, beleza? Quando for crime hediondo, 30 mais 30. Quando for crime comum, 5 mais 5, no caso de prisão temporária. Porque a prisão preventiva, ela não comporta prazo, né? Embora tenha lá aquela revisão a cada 90 dias, né? Se permanecem lá os motivos que estavam presentes no ato da decretação da prisão preventiva, deve haver essa revisão pelo Poder Judiciário, para que o indivíduo, né, que está lá cumprindo essa pena provisória, né, essa prisão provisória, melhor dizendo, que é a prisão preventiva, para ver se subsistem, né, os motivos que determinaram essa prisão. Caso contrário, ele deverá ser colocado em liberdade, né? Então a prisão preventiva, ela é bastante decretada no Brasil, né? No Brasil prende-se muito mal, e aí nós temos essa previsão, essa novidade acrescentada lá no Código de Processo Penal, que a cada 90 dias essa prisão preventiva ela deve ser reavaliada, ela deve ser revisada pelo juiz, né? Artigo 3º. A União manterá esses estabelecimentos penais de segurança máxima destinados ao cumprimento das penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais ponha em risco a ordem ou a incolumidade pública, tá? Então, nós sabemos que os presídios, né, ou os estabelecimentos penais de segurança máxima da União, ou seja, os presídios federais, são aqueles lá do DEPEN, do Sistema Penitenciário Federal, né? Lá do Departamento Penitenciário Nacional. E aí nós temos a Lei 11.671 de 2008, que trata da inclusão e transferência de presos para o Sistema Penitenciário Federal, né? Os presídios federais de segurança máxima, beleza? Só para a gente entender aí o artigo 3º da nossa Lei 8.072 de 1990. Pulando lá para o artigo 8º, né? Vendo aqui só os mais relevantes, tá? Será de 3 a 6 anos de reclusão a pena prevista no artigo 288 do Código Penal quando se tratar de crimes hediondos, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou terrorismo. Então, pessoal, o artigo 288 trata do crime de associação criminosa, tá? Artigo 288 do Código Penal. E aí o legislador aqui na Lei 8.072 de 1990 decidiu que quando estivermos aí diante da prática de crimes hediondos ou equiparados, que é o tráfico, tortura ou terrorismo, quando praticados por associação criminosa, nós estaremos também aí diante de uma pena de reclusão de 3 a 6 meses, tá? Que é mais grave do que aquela prevista lá no artigo 288 do Código Penal, quando não estiverem presentes, né, crimes hediondos ou equiparados, tá? Então o legislador aproveitou aqui na Lei 8.072 de 90 para trazer uma pena mais grave para a associação criminosa quando esta praticar crime hediondo ou equiparado a hediondo, tá? E aí, lembrando para vocês, associação criminosa, 3 ou mais pessoas, né, para prática de crimes, tá? Então, previsão artigo 288 do Código Penal. Seguindo, nós temos aqui questões reais, né, questões de prova, tá? De provas passadas, principalmente para as carreiras policiais. E aqui nós temos no enunciado: sobre os crimes hediondos, assinale a alternativa correta. Letra A. O feminicídio, previsão, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6,
o tráfico de entorpecentes, o terrorismo e a tortura são exemplos de crimes hediondos. Pessoal, o erro da questão da alternativa de letra A está justamente em afirmar que o tráfico de entorpecentes, o terrorismo e a tortura são crimes hediondos. Não são crimes hediondos, são crimes equiparados a hediondos. Então não é correto, embora tenha o mesmo tratamento penal dos crimes hediondos, não é correto afirmarmos que o tráfico, a tortura e o terrorismo são crimes hediondos. Eles são crimes equiparados a hediondos. E por isso o erro da alternativa A. O feminicídio a gente sabe que é crime hediondo. Então letra A já não é, né? Vamos para B. O roubo qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum é exemplo de crime hediondo. Pessoal, errado, tá? Não é crime hediondo o roubo qualificado pelo emprego explosivo, mas sim o furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Seria crime hediondo caso a palavra que roubo fosse trocada por furto, né? Porque se trata aí do crime qualificado de furto, beleza? Então, também errada aqui essa questão, né? C. Os crimes hediondos, assim definidos pela Lei 8.072 de 90, são insuscetíveis de anistia, graça e induto, sendo permitida apenas a liberdade provisória mediante fiança. Errado, né? Não há a possibilidade de arbitramento de fiança nos crimes hediondos ou equiparados. Por quê? Porque são crimes inafiançáveis, embora seja sim permitida a liberdade provisória, beleza? Sobrou somente a letra D, que é a nossa resposta. São exemplos de crimes hediondos: o roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, o estupro de vulnerável e a epidemia com resultado morte, né? Como vimos lá, tratam-se aí de crimes hediondos, beleza? Então, resposta aqui da nossa primeira questão, letra D. Próxima questão. A Lei 8.072 de 1990, que é a nossa Lei dos Crimes Hediondos, considera crime hediondo. E aqui ele traz alguns crimes, né, para que a gente possa analisar. Pessoal, começando de baixo aqui. Letra E, moeda falsa. A gente não viu moeda falsa aqui no rol taxativo do artigo 1º, nem no parágrafo único da Lei 8.072 de 1990. Logo, não é um crime hediondo. A concussão e as corrupções ativa e passiva também não é crime hediondo. Não tem previsão na Lei 8.072 de 1990. O homicídio simples, não, porque é somente o homicídio qualificado ou homicídio praticado em atividade típica de grupo de extermínio que é considerado um crime hediondo. Então, o simples não é. Subindo, o aborto provocado sem o consentimento da gestante também não se trata de crime hediondo. Nós não vimos essa previsão legal aqui na Lei 8.072 de 1990. Sobrou somente a letra A. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, né? Somente o porte ou a posse ilegal de arma de fogo de uso proibido é que é considerado um crime hediondo, previsto lá na Lei 8.072 de 1990, beleza? Seguindo, não é considerado um crime hediondo pela Lei 8.072 de 90 o roubo. Veja que aqui o examinador pede o crime que não é considerado hediondo, né? Circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, é crime hediondo? É crime hediondo. Circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, o roubo é hediondo? É hediondo. O roubo circunstanciado pelo concurso de duas pessoas, né, de duas ou mais pessoas, é hediondo? Opa, a gente não viu essa modalidade de roubo lá, né, no inciso 2 do artigo 1º da Lei 8.072 de 1990. Então, atenção a a letra C, né? Seguindo, qualificado pelo resultado de lesão corporal grave, é hediondo? É hediondo. Roubo qualificado pelo resultado morte, que representa o latrocínio, é crime hediondo? É crime hediondo. Então, sobrou para nós aqui a alternativa da letra C. Não é crime hediondo o roubo, circunstanciado pelo concurso de duas ou mais pessoas. Trata-se aí de uma majorante do crime de roubo previsto lá no artigo 157 do Código Penal, beleza? Seguindo, sobre os crimes previstos na Lei 8.072 de 90, e aí ele diz o seguinte: pessoa presa e condenada por ter cometido crime hediondo estará insuscetível de induto após a sentença transitar em julgado, devendo cumprir sua pena inicial obrigatoriamente no regime fechado. Pessoal, errado. Falei para vocês que o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072 de 1990, que é a nossa Lei dos Crimes Hediondos, foi considerado, foi declarado, melhor dizendo, pelo Supremo Tribunal Federal
inconstitucional. Então há uma inconstitucionalidade presente no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos. E por isso não será obrigatoriamente no regime fechado o início do cumprimento de pena para aquele que é condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado. O juiz é quem decidirá o regime inicial, beleza? Seguindo, são considerados hediondos de acordo com a Lei 8.072 de 90 e suas alterações. E aí ele vem trazendo aqui alguns crimes. Homicídio simples, previsão, artigo 121, caput do Código Penal Brasileiro. Pessoal, homicídio simples, ele não é considerado um crime hediondo, como nós vimos, né? Apenas quando o homicídio for qualificado, que é aquele lá do parágrafo 2º do artigo 121, todas aquelas qualificadoras, né? E também quando o homicídio for praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Então, homicídio simples não entra como crime hediondo. B. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Artigo 208b, caput, parágrafos 1º e 2º do Código Penal. Opa, parece ser a nossa resposta. Então a gente marca aqui uma bolinha na hora da prova e tem que analisar as demais questões, as alternativas, pessoal. Não pode marcar de cara. Veja todas as alternativas. A letra C diz: furto qualificado com destruição, rompimento de obstáculo, a subtração da coisa. Previsão, artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1 do Código Penal. Não se trata de crime hediondo, porém, de fato é furto qualificado, tá? A destruição, rompimento de obstáculo, a subtração da coisa configura sim um crime de furto qualificado. Porém, a única espécie de furto qualificado que é considerado crime hediondo é o furto com emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum, beleza? Então não é nossa resposta. Infanticídio, previsão, artigo 123 do Código Penal, não é crime hediondo. Roubo simples, artigo 157 caput do Código Penal, também não é crime hediondo. A gente viu as modalidades lá do crime de roubo que são consideradas hediondo, né? Então, nossa resposta está aqui na letra B, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou ainda de vulnerável, beleza, pessoal? Então, essa é a nossa resposta. Então, nós vimos aí os detalhes mais importantes acerca da Lei 8.072 de 1990, que é a nossa Lei dos Crimes Hediondos. Fizemos aqui 4 ou 5 questões tratando sobre aqueles pontos mais importantes que vimos aqui na leitura, né, da lei, dos artigos, dos dispositivos presentes na Lei dos Crimes Hediondos, e trouxemos todos esses detalhes importantes, principalmente a nível de prova de concurso público e para as carreiras policiais, que é, como eu disse, uma lei que está presente em quase todos os editais e em quase todos os cargos para a área de segurança pública, beleza? Então, fico por aqui, até um próximo encontro, um forte abraço, bons estudos a todos.